Marina segurava o troféu de empresária do ano como se fosse seu escudo contra todas as críticas que tinha enfrentado. Aos 34 anos havia construído um império de clínicas de estética que faturava milhões, enquanto seu marido Rafael permanecia em casa, cuidando dos negócios da família, uma forma elegante de dizer que vivia às custas dela há 5 anos. Mas quando Marina descobriu para onde realmente ia o dinheiro que ela tanto lutava para ganhar, percebeu que algumas pessoas são capazes de transformar generosidade em fraqueza e amor em armadilha. Marina estava revisando os relatórios financeiros da clínica principal quando algo não bateu. Uma transferência de R$15 mil para uma conta que ela não reconhecia. Depois outra de R$8 mil e mais uma de R$12 mil. Todas autorizadas com sua assinatura digital, mas ela não se lembrava de ter feito nenhuma delas. Rafael ela chamou do escritório em casa. Você pode vir aqui um segundo? Rafael apareceu na porta com aquele sorriso que ela conhecia há 8 anos. O mesmo sorriso que a tinha conquistado quando eram jovens, e ela ainda estava construindo o primeiro consultório. Amor, essas transferências aqui, você sabe o que são? Rafael se aproximou da tela, fingindo analisar os números. Marina percebeu como ele demorou a responder, como seus olhos desviaram por uma fração de segundo. São os investimentos que conversamos. Lembra aquela oportunidade de negócio que meu amigo Carlos comentou? Marina franziu a testa. Ela não se lembrava de nenhuma conversa sobre investimentos com o amigo de Rafael. E Carlos era exatamente o tipo de pessoa em quem ela jamais confiaria dinheiro, um homem que mudava de oportunidade de negócio a cada 3 meses. Que tipo de investimento, Rafael? E por que você não me mostrou os documentos antes de transferir o dinheiro? Marina, você está sempre tão ocupada. Não queria te incomodar com detalhes. Você sempre disse que confia em mim para essas coisas. Era verdade, Marina havia dito isso. Durante anos, ela se orgulhava de ter um casamento onde existia confiança total. Mas algo na forma como Rafael falava agora a incomodava. Tá, mas me mostra os documentos agora. Estão no escritório do Carlos? Te trago amanhã. A Manu chegou e Rafael disse que Carlos estava viajando. Depois que estava doente. Depois que os documentos estavam sendo revisados por um advogado, sempre uma desculpa diferente. Sempre entregue com aquele mesmo sorriso que antes ela achava charmoso e agora começava a parecer falso. Foi quando Marina decidiu fazer sua própria investigação. A primeira coisa que Marina fez foi contratar uma empresa de auditoria independente para revisar todas as movimentações financeiras dos últimos 2 anos. O que descobriu a deixou em choque. Rafael havia transferido mais de R$200 mil de suas contas empresariais para diversas contas pessoais. Não havia nenhum investimento. Não havia nenhum negócio com Carlos. O dinheiro simplesmente desaparecia. Mas o pior ainda estava por vir. As investigações revelaram que Rafael mantinha um apartamento luxuoso no bairro mais caro da cidade. Um apartamento que ele visitava 3 vezes por semana, sempre no mesmo horário. Terças, quintas e sábados à tarde. Marina contratou um detetive particular. Precisava saber a verdade completa. As fotos que recebeu uma semana depois foram como socos no estômago. Rafael entrando no apartamento de mãos dadas com uma jovem loira. Rafael beijando essa mesma jovem na varanda. Rafael saindo do apartamento sempre com cara de quem havia passado horas íntimas com alguém. Mas a descoberta mais chocante veio quando Marina soube quem era a jovem Camila, de 22 anos, que se apresentava nas redes sociais como influenciadora digital e empresária. Uma investigação mais profunda revelou que Camila não tinha nenhuma fonte de renda conhecida além do dinheiro que Rafael lhe dava. Marina havia passado 8 anos sustentando não apenas o marido, mas também a amante. Marina esperou Rafael chegar em casa na quinta-feira à noite. Ele entrou sorridente como sempre, beijou sua testa distraidamente e foi direto para o chuveiro. Quando saiu, encontrou Marina sentada na cama com uma pilha de documentos ao lado. Senta aqui, Rafael, precisamos conversar. Sobre o que, amor? Tive um dia corrido hoje. Marina mostrou a primeira foto. Rafael e Camila beijando na varanda do apartamento. O rosto dele mudou completamente. A cor sumiu. O sorriso falso desapareceu. Por alguns segundos ele ficou em silêncio total. Marina, eu posso explicar. Pode explicar como você gastou R$200 mil do meu dinheiro com sua amante? Rafael se sentou na cama, longe dela. Como você descobriu? Essa é a sua preocupação? Como eu descobri, não vai nem tentar negar. A situação é complicada, Marina. Complicada como? Me explica a complicação de você me trair há 2 anos enquanto eu pagava as contas da casa, do seu carro, da sua vida e ainda financiava seu relacionamento paralelo. Rafael baixou a cabeça. Camila é diferente. Ela me faz sentir jovem novamente. Jovem? Rafael, você tem 36 anos, não 60. Com você, eu me sinto como um fracassado. Você sempre foi bem-sucedida, sempre ganhando dinheiro, sempre decidindo tudo. Com Camila eu me sinto como um homem de verdade.
A crueldade daquela frase ecoou no quarto. Marina percebeu que Rafael não apenas a havia traído financeiramente e emocionalmente. Ele havia construído um relacionamento baseado no ressentimento que sentia pelo sucesso dela. Um homem de verdade, gastando o dinheiro da esposa com uma amante de 22 anos. Você nunca entendeu a pressão que é ser casado com uma mulher como você. Todo mundo sempre falando como você é incrível, como construiu o império, e eu sou sempre o marido da Marina. Marina se levantou da cama. E qual era a alternativa, Rafael? Eu deveria ter fracassado nos negócios para você se sentir melhor? Você deveria ter me incluído mais, me dado mais responsabilidades, me feito sentir importante. Eu ofereci 1000 vezes para você trabalhar comigo. Você sempre disse que preferia cuidar da retaguarda, que estava bem assim, porque você nunca me deu espaço real. Sempre foi tudo seu. Sua empresa, suas decisões, seu dinheiro. Marina parou e o encarou. Rafael, você quer saber qual é a verdade? Você nunca quis responsabilidade. Você queria os benefícios sem o trabalho. E quando isso não bastou mais, você encontrou uma forma de se sentir poderoso gastando meu dinheiro com outra mulher. Nos dias que se seguiram à confrontação, Rafael tentou de tudo para reverter a situação. Primeiro veio com promessas, ia terminar com Camila, ia devolver o dinheiro e ia mudar completamente. Quando Marina se mostrou irredutível, ele partiu para a manipulação emocional. Lembrava dos bons momentos do casamento. Dizia que tinha feito tudo por insegurança. Implorava por uma segunda chance. Mas Marina havia tomado uma decisão. Contratou o melhor advogado de divórcio da cidade e começou o processo de separação total de bens. Foi então que descobriu a extensão completa da traição de Rafael. Ele havia usado o nome e o CPF dela para fazer empréstimos que totalizavam R$150 mil. Havia criado cartões de crédito em nome da empresa dela. Havia até mesmo usado procurações falsas para vender um terreno que ela havia comprado como investimento. Marina não estava lidando apenas com infidelidade. Estava lidando com crime. Dr. Augusto, ela disse ao advogado, quero que você processe Rafael por todos os crimes que ele cometeu. Estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, tudo. Marina, você tem certeza? Isso pode se tornar muito público. Pode afetar sua reputação empresarial. Minha reputação vai se recuperar. Mas se eu não fizer isso, ele vai fazer a mesma coisa com a próxima mulher que aparecer. O caso ganhou repercussão quando a imprensa local descobriu que uma das empresárias mais respeitadas da cidade estava processando o marido por uma série de crimes financeiros. As manchetes eram inevitáveis. Empresária processa marido por estelionato. Marido de empresária milionária desviou R$350 mil. Marina sabia que isso aconteceria e estava preparada. O que ela não esperava era a reação das pessoas próximas. Algumas amigas a procuraram para oferecer apoio. Outras começaram a se afastar, como se divórcio fosse contagioso. Alguns clientes da clínica cancelaram tratamentos, dizendo que não queriam se envolver em polêmicas. Mas a reação que mais a machucou veio da própria família. Sua mãe ligou chorando. Marina, você não pode fazer isso com Rafael. Vocês são casados há 8 anos. Todo casamento tem problemas. Mãe, ele me roubou mais de R$350 mil. Mas ele é seu marido. O dinheiro era dos dois. Não, mãe, o dinheiro era meu. Ele nunca trabalhou e usou esse dinheiro para manter uma amante. Marina, você sempre foi muito ambiciosa. Talvez Rafael se sentisse diminuído. Você precisa pensar na sua parte na culpa. Marina desligou o telefone e percebeu que estava completamente sozinha. Mesmo sua família estava culpando ela pelo comportamento criminoso do marido. Durante o processo judicial, Marina descobriu detalhes ainda mais chocantes sobre a dupla vida de Rafael. Camila não era a única. Havia outras 2 mulheres que lhe ajudavam financeiramente. Uma estudante universitária de 20 anos e uma divorciada de 28 anos com 2 filhos. Rafael mantinha um verdadeiro harém às custas do dinheiro de Marina. Mais chocante ainda, Rafael havia prometido casamento para as 3. Havia dito para cada uma delas que estava se separando de Marina e que logo estariam livres para oficializar a relação. As descobertas vieram quando o advogado de Marina conseguiu acesso às mensagens de WhatsApp de Rafael. Centenas de conversas onde ele mentia descaradamente para cada uma das mulheres, inventando histórias diferentes para cada uma. Para Camila, ele dizia que Marina era uma mulher fria e ambiciosa que o havia usado para construir o império dela. Para a estudante, ele contava que Marina era ciumenta e controladora, que não o deixava ser feliz. Para a divorciada, ele afirmava que Marina tinha problemas psicológicos e que ele ficava com ela apenas por pena, todas mentiras. Todas destinadas a justificar seu comportamento e manter o fluxo de dinheiro de Marina chegando até elas. Capítulo 7. O julgamento. O dia do julgamento chegou e Marina estava preparada para tudo, exceto para ver Rafael chegando ao tribunal acompanhado de Camila, que estava grávida. A barriga de 7 meses dela era impossível de ignorar. Durante os intervalos, Marina ouviu Camila conversando com outras pessoas no corredor. O Rafael
Está muito nervoso com esse processo. A ex-mulher dele está sendo muito vingativa. Quer destruir ele por ciúme. Marina percebeu que Camila realmente acreditava na versão de Rafael, que ela achava que Marina era a vilã da história. Quando chegou a vez de Rafael depor, suas desculpas foram patéticas. Disse que havia feito tudo por amor, que não conseguia resistir aos encantos de mulheres mais jovens, que Marina era uma mulher maravilhosa, mas que ele precisava se sentir desejado. Em nenhum momento ele assumiu que havia cometido crimes. Em nenhum momento demonstrou remorso real pelo dano financeiro e emocional que havia causado. A sentença foi clara. Rafael foi condenado por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Teria que devolver todo o dinheiro roubado mais juros e multas, além de cumprir pena de 2 anos em regime semiaberto. Após o julgamento, Marina enfrentou o desafio mais difícil: reconstruir sua vida e sua autoestima. Os primeiros meses foram duros. Ela questionava cada decisão que havia tomado no casamento. Se perguntava se realmente havia sido uma esposa controladora, se seu sucesso profissional havia de alguma forma causado o comportamento de Rafael. Foi quando decidiu fazer terapia. Doutora Helena, sua psicóloga, foi direta. Marina, você não é responsável pelas escolhas criminosas que Rafael fez. Você não o obrigou a roubar dinheiro. Você não o obrigou a mentir. Você não o obrigou a trair. Mas talvez se eu tivesse sido diferente, como menos bem-sucedida, menos inteligente, menos ambiciosa. Marina, você está culpando suas qualidades pelo comportamento destrutivo de outra pessoa. As sessões de terapia ajudaram Marina a entender padrões que ela havia ignorado durante anos, como Rafael sempre a fazia sentir culpada por ser bem-sucedida, como ele usava o sucesso dela para justificar sua própria passividade, como ela havia se acostumado a se diminuir para não ameaçar o ego dele. Você percebe, doutora Helena observou numa sessão, que você passou anos pagando as contas e ainda se desculpando por ganhar dinheiro. Marina se lembrava de várias ocasiões em que minimizava suas conquistas quando Rafael estava presente. Quando ganhava prêmios, ela dizia que foi sorte. Quando fechava contratos importantes, ela acredita o sucesso à equipe. Tudo para não fazer Rafael se sentir diminuído. 1 ano após o divórcio, Marina era uma mulher completamente diferente. Havia expandido suas clínicas para 3 novas cidades. Lançou um curso online sobre empreendedorismo feminino que virou sucesso nacional. Escreveu um livro sobre como superar relacionamentos tóxicos, que se tornou best-seller. Mas a mudança mais importante não era profissional, era pessoal. Marina havia aprendido a celebrar suas conquistas sem se desculpar por elas. Havia criado um círculo social de pessoas que a admiravam por sua força e determinação, não que se sentiam ameaçadas por ela. E havia principalmente estabelecido limites claros sobre como permitia ser tratada. Quando conheceu Eduardo, um médico de 40 anos que dirigia um hospital beneficente, a primeira coisa que ele disse foi: é inspirador conhecer uma mulher que construiu um império e ainda encontra tempo para fazer trabalho social. Marina sorriu. Era a primeira vez em anos que um homem elogiava seu sucesso sem fazer nenhuma ressalva. 2 anos após o divórcio, Marina estava em um restaurante celebrando o lançamento de sua nova clínica quando viu Rafael entrando com uma mulher jovem, que ela não reconhecia. Camila não estava com ele. Rafael a viu e, após hesitar por alguns segundos, se aproximou da mesa dela. Marina, você está linda. Como vai? Bem, Rafael, e você? Ele parecia mais magro, mais velho. As roupas eram simples, muito diferentes dos trajes caros que usava quando eram casados. Posso sentar 1 minuto? Marina fez um gesto para a cadeira vazia. Quero te pedir desculpas, Rafael disse. De verdade. Eu fiz coisas terríveis com você. Marina o ouviu em silêncio. Demorei, mas entendi que eu destruí nossa vida por pura inveja. Eu não suportava seu sucesso porque me fazia sentir um fracasso. E agora, como você se sente? Tô fazendo terapia, trabalho numa empresa de contabilidade, ganho pouco, mas é dinheiro honesto. Ele parou. Camila terminou comigo quando descobriu que eu ia para a prisão. As outras também. Nenhuma delas queria um homem sem dinheiro. Marina sentiu. E a nova namorada? É diferente. Ela tem vida própria, trabalho próprio. Não depende de mim financeiramente. Que bom, Rafael. Marina, você pode me perdoar algum dia? Marina olhou para o homem com quem havia sido casada por 8 anos. Via nele não mais o traidor que havia roubado seu dinheiro e sua confiança, mas um homem quebrado que estava tentando se reconstruir. Eu já te perdoei, Rafael. Não por você, mas por mim. Guardar raiva só me machucaria. Obrigado. Ele se levantou para ir embora, mas parou. Marina, posso dizer uma coisa? Fale. Você sempre foi incrível. O problema nunca foi você. Foi minha incapacidade de lidar com uma mulher forte. Marina sorriu. Eu sei disso agora. 5 anos depois, Marina estava em seu escritório preparando uma palestra sobre empreendedorismo feminino quando recebeu uma mensagem no LinkedIn. Era de uma jovem empresária que havia lido seu livro. Marina,
Obrigada por compartilhar sua história. Eu estava num relacionamento onde meu namorado me fazia sentir culpada por ganhar mais que ele. Seu livro me ajudou a entender que eu não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior. Terminei com ele e hoje sou muito mais feliz, Marina sorriu. Aquela mensagem valia mais que todos os prêmios empresariais que havia ganhado. Ela havia descoberto que sua verdadeira vitória não foi processar Rafael ou recuperar o dinheiro roubado. Sua verdadeira vitória foi aprender que nunca precisou se desculpar por ser quem era. E que, às vezes, perder pessoas que não conseguem celebrar nosso sucesso é, na verdade, ganhar liberdade para ser completamente quem somos. Marina olhou pela janela do escritório, vendo a cidade se estendendo diante dela. Tinha uma clínica nova para inaugurar, um curso para lançar e uma palestra para dar. E pela primeira vez na vida, não sentia culpa nenhuma por estar ansiosa para conquistar ainda mais. Porque havia aprendido que o amor próprio não é egoísmo. É a base de tudo mais que vale a pena na vida.